Quando foi a última vez que você parou para rever seus planos? Aliás, você tem um plano bem definido? Você ainda oscila entre o mundo espiritual e o plano da vida material? Você ainda oscila entre lá e cá, querendo muito as coisas do céu e deixando de lado as coisas da terra? Ou vice-versa, buscando muito o material e deixando as coisas divinas de lado? Nós, sim, pela minha experiência, não é tão vasta assim, mas pelo que eu consigo perceber, e aí a percepção minha sobre essas coisas, é que nós queremos uma coisa só, uma coisa só. Ou a gente vai muito para o espiritual, ou nós vamos muito para o material. E me parece que essas duas coisas estão erradas, que nós devemos ter tanto uma quanto a outra, entende? Que a nossa obrigação, enquanto nós estamos aqui na Terra, é a gente buscar o melhor que a gente possa ser. E isso inclui não só a nossa vida espiritual. Pô, Frazão, mas aí você falou do material, melhora que quer ser, o que tu tá querendo dizer? Estou querendo dizer o seguinte, que normalmente a gente pende ou só para o lado espiritual ou só para o lado material. E o resto a gente deixa as coisas acontecerem. Se a gente escolher mais o lado espiritual, a gente não liga muito para o material e acaba sofrendo muito. Se a gente vai muito para o material, a gente acaba esquecendo o espiritual e a gente sofre muito. Então, há necessidade, nesse caso, especificamente nesse caso, da gente ter um certo equilíbrio, entende? Eu percebo que a necessidade que nós temos de equilibrar essas duas coisas faz com que a nossa vida ande de maneira boa. Sabe aquela coisa da felicidade, aquela alegria? Parece que mora aí. Quando a gente consegue equilibrar essas duas coisas, parece que todo o universo passa a nos ajudar com isso também. Faz sentido isso aí? Então, pô, Frazão, legal, isso aí eu já sabia. E aí, o que que a gente faz então? Assim como para organizar os estudos, assim como para organizar a sua empresa, assim como você vai trabalhar todos os dias, há uma necessidade de determinar um horário para cada coisa. Um momento, não um horário, mas um momento para cada coisa. Por exemplo, no catolicismo, todo domingo, se você é católico, você tem que estar na missa. Por quê? Porque está lá escrito, é as regras do jogo do catolicismo. Ah, não, eu sou católico, mas eu não vou todo domingo. Então você não é católico, você é um aspirante ali a catolicismo. E aí tem um pessoal da Umbanda, cada um do budismo, todos eles têm suas práticas e seus regimentos. Ah, tá, isso aí é o lado espiritual. E o lado financeiro, o lado material da coisa? Então, a mesma coisa. Você tem que ter os momentos que você vai fazer cada coisa dessa. Dividir o seu dia, dividir a sua semana, dividir o seu mês vai facilitar. O poder do hábito, se eu não me engano, que tem muito falando sobre isso. Quando a gente consegue designar ou determinar, né, na verdade, determinar horário específico para fazer cada coisa, a nossa vida facilita. Então, não dá para a gente correr atrás só de uma coisa. A gente tem que fazer os dois. E para fazer os dois, tem uma coisa muito, muito importante, que chama organização. Você deu essa volta toda, Frazão, para chegar na organização? Exatamente. A organização é o primordial nesse aspecto, acredito eu. Enquanto eu não me organizo, eu continuo a patinar sem saber para onde eu estou indo. Às vezes, por exemplo, você sabe exatamente quanto. Se você é autônomo, né? Você sabe exatamente quanto você ganha no mês, você tem tudo anotado. Se você não é autônomo, às vezes você faz um freelance, como é que você está organizando tudo isso? Não, eu nem olho para as finanças porque não faz parte, eu quero só ganhar mais. Pois é, mas pode ser que você esteja ganhando muito mais do que você pensa e você não olha para os números. Por quê? Porque você tem medo de estar longe daquilo que você quer. Mas se você pegar alguns livros aí, Segredo da Mente Milionária, não, eu não lembro agora, mas exemplos de pessoas que queriam ganhar uma certa quantia. Ah, não, eu quero
US$ 1 milhão. Beleza. E a pessoa estava numa palestra, o palestrante falou: quanto você tem nas suas contas? Eu não sei. Ele foi fazer as contas, eu acho que faltava 50 mil, alguma coisa assim. É mais ou menos isso. A nossa organização faz a gente ter clareza daquilo que a gente tem que fazer para atingir o objetivo. Primeiro decide o objetivo, depois vai atrás. Para isso, o segundo momento, depois de decidir qual é o objetivo, aí nós vamos saber o que a gente tem, o que a gente já tem com a gente, que vai fazer nós nos aproximarmos mais daquele nosso objetivo. Por exemplo, eu estou fazendo esse vídeo aqui para você. O que, que eu preciso? Eu preciso de uma câmera, eu preciso do microfone e eu preciso de um espaço que seja mais tranquilo para poder falar com vocês. Tudo isso eu já tenho, então eu posso começar a qualquer momento. Se eu estiver no local adequado, se eu estiver com a câmera, se eu estiver com o microfone, eu já posso fazer. É o mínimo que eu preciso. Então, saber exatamente o que você tem para você fazer o mapa do que você precisa mais para chegar onde você quer, vai facilitar. Tá, Frazão, resume isso aí, porque eu dei uma viagem muito grande, tá? A nossa vida espiritual e a nossa vida material, elas têm que ser equilibradas de acordo com a organização que a gente dá para nossa vida. Se você não tem organização, dificilmente você vai conseguir ter esse equilíbrio. Ou você vai puxar mais para um lado ou para o outro. E às vezes, o que acontece muito, é você puxar uma época muito para um lado e outra época muito para o outro, porque você abandona uma prática e depois você tem que correr atrás do prejuízo e vai lá para o outro lado, ou seja, para a esquerda, para a direita, você sempre está tentando, indo e voltando. Faz sentido isso aí? Beleza. Muito bem, esse é o resumo. Eu sou Jailson Frazão. Se isso fez sentido para você, me segue, deixa seu like. E se você quiser o acompanhamento aí que a gente faz dentro do programa Fase 3, é só você entrar em contato aí. O site é josejfrazão.com. E as redes sociais, você já está numa delas aqui. Um grande abraço e até mais.